Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele vai apresentar o que eu gosto de chamar de o remédio para a ansiedade. Qual é a vontade de Deus diante das nossas petições? Sejam elas provisões, né, do que a Bíblia apresenta, o que o nosso corpo necessita, no capítulo 6 de Mateus e no capítulo 12 de Lucas, vai falar a respeito disso, vai falar que a gente não deve nem ficar inquieto pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, porque Deus, ele sabe que a gente necessita dessas coisas, e são aqueles que não têm Deus, são os pagãos, que eles vivem visando suprir essas necessidades. Mas Deus, ele fala que em relação a nós, a gente não deve estar preocupados quanto a isso, mas a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, que ele vai acrescentar essas coisas. Então, essas petições podem ser o alimento, o líquido que o corpo necessita, a vestimenta, até uma moradia, ou outras coisas que fazem parte da nossa necessidade. Pode ser um livramento, um socorro em meio à enfermidade. Podem ser promessas de Deus, promessas que Deus lhes fez há muito tempo, né? E ainda não se cumpriram. Então, ao invés de deixar que o pensar nessas situações se tornem ansiedade, o apóstolo aqui, ele vem como instrumento de Deus nos guiar a transformar todas essas petições, que são petições genuínas, as que eu citei aqui, são coisas que de fato a gente necessita, usar como motivo para a oração. Que ao invés de a gente ficar pensando nisso, olhando para as circunstâncias à nossa volta, olhando para a falta de esperança que a gente vê, seja em nossa capacidade física, nossa capacidade intelectual, seja na quantidade de finanças, na abundância ou na escassez que há em nosso celeiro, falando de forma figurativa. Ao invés de fazer isso, a gente pega todas essas petições e apresenta diante de Deus, através da oração, através da súplica, com ação de graças, né? A oração é um diálogo com Deus, apresentar diante de Deus as nossas petições, conversar com Deus, abrir o coração diante de Deus, como a gente faz com o melhor amigo. Uma súplica é uma oração mais no sentido de humilhação, é uma oração mais aquebrantada, digamos assim, e a ação de graças, o que seria a ação de graça? Para explicar biblicamente, usando uma passagem bíblica, a gente lembra do evento, né, que está registrado em João capítulo 11, que é a história ali de Lázaro, quando Lázaro morre, né, e Jesus ele vai ressuscitar Lázaro. Um pouco antes dele ressuscitar Lázaro, ele diz assim: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas digo isso para que esse povo que está à minha volta, né, estou parafraseando, eles vejam e creiam que tu me enviaste. Então, por que a gente agradeceria antes mesmo de receber a bênção? Porque a gente sabe que Deus ele nos ouve, né? E um texto legal, que eu gosto muito desse texto, que vai nos ajudar a entender como Deus ele responde às nossas petições, ele está na primeira epístola de João, no final da Bíblia, primeira epístola de João, no seu capítulo 5, primeira epístola de João, no seu capítulo 5, no verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14, que diz assim:
Esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, esse texto aqui diz a confiança que a gente tem em Deus, que já é o motivo de rendermos ações de graças a Ele, né? Quando a gente apresenta todas as nossas petições em oração, súplica. A gente deve fazer isso com ação de graça, lembrando que Ele escuta as nossas orações. E se a nossa petição for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder, pois a gente está pedindo aquilo que está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Voltando para o texto de Filipenses, ele fala que a gente deve fazer isso, né? Ao invés de ficar pensando em circunstâncias, né? Confiando no nosso próprio braço, na nossa própria força, nas circunstâncias que nos rodeiam e ficando frustrados por conta que a gente sabe o quão debilitados somos. Ao invés de fazer isso, o texto diz que a gente deve apresentar diante de Deus todas as petições. Quanto mais petições a gente tem, mais motivo de oração a gente tem. Então, ao invés de permitir que essas petições se transformem em grandes motivos de inquietação, grandes motivos de ansiedade, a gente deve transformar isso em longos períodos diante de Deus em oração. O texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada, por mínima que seja a coisa que você acredita que nem deve orar, muitas vezes coisa que Deus ele nos abençoa diariamente, a gente acaba esquecendo que foi dado por meio de graça e a gente deve orar a Deus para que no dia seguinte Ele continue provendo e a gente deve continuar sendo grato ao Senhor. Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, diz que é da vontade de Deus que a gente seja santificado e é da vontade de Deus também que a gente venha a ser um povo grato, que a gente venha ter gratidão a Deus. Então, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graças. Aí como Deus ele vai agir? Além de responder aquilo que está de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, ele vai conceder aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus nos concede pelo Espírito, né? A paz que o mundo não pode dar. Nesse texto ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa súplica, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, além de a gente estar descansado por saber que Deus ele escuta as nossas orações e por isso a gente já ora agradecendo a Ele, né? A gente também recebe da parte de Deus uma paz que excede todo o entendimento. Se ela excede todo o entendimento, ela excede também toda a expressão. É impossível explicar a paz que Deus nos concede. A gente olha para as Escrituras, a gente vê um bom exemplo, Jó. Jó ele acaba de perder toda a sua renda, ele perdeu seus servos, ele perdeu toda a renda no sentido de todos aqueles animais que ele tinha para poder render o seu sustento e tudo aquilo que supria os servos que trabalhavam para ele, sua própria família. Além de perder tudo isso num dia, ele perde os 10 filhos, né? E uma coisa após a outra. E quando chega a notícia que ele perde os 10 filhos e a esposa dele chega e fala para ele: amaldiçoa Deus e morre, né? Ele tá com a paz, ele tá com uma tranquilidade. Isso, pelo que me recordo, isso é até depois de ele ser acometido de chaga, né? Essa frase da esposa dele. Mas focando ali, né? Focando no que é dito dos filhos dele, ele perde os 10 filhos de uma vez só. Ele fala: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja Deus. Tudo que a gente tem pertence a Deus, né? Isso também vai ajudar a gente a estar com o coração confortado.
tudo que a gente tem, tudo que é no céu, tudo que é na terra, pertence ao Senhor. Então, se Ele nos concede, glória ao teu santo nome. Se Ele nos priva de algo, Ele não está privando de algo que é nosso. Ele está privando de algo que é dele. E a gente recebe por graça. Então, que a gente venha descansar em Deus e todos os motivos que surgirem, né, que possam causar inquietação, seja uma necessidade básica, seja um momento de tribulação, uma morte inesperada, né, uma doença de alguém próximo inesperado, que a gente, antes mesmo de pensar, de se aprofundar refletindo a respeito desses assuntos, que a gente venha se derramar diante de Deus, apresentando cada uma das petições em oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Para finalizar, tem um salmo que ele traz essa ideia, né? O que a gente recebe do Senhor quando a gente coloca diante dele, apresenta a nossa ansiedade, né, diante dele. Como ele traz um refrigério. É o Salmo 94, seu verso 19, que vai dizer assim: quando a ansiedade já me dominava, né? Aí é uma pessoa que, ela, ao invés de de colocar em prática essa instrução que foi dada aqui, que está registrada em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ela já tem pensado muito a respeito das suas necessidades, das suas preocupações, né? E ela já tem deixado que a ansiedade domine o seu coração. Mesmo assim, Deus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não é angústia que Deus ele não pode socorrer. Então, esse salmo ele já trata de uma pessoa que ela já está ansiosa. Ao invés de ter uma prática constante de oração, transformar suas necessidades em oração, ela não vigiou, como acontece muitas vezes em toda a vida de todo crente, né? A gente acaba que deixa de colocar diante de Deus coisas em oração, e quando a gente vai perceber, a gente já está inquieto, a gente já está ansioso, pensando naquilo que era para estar guardado diante de Deus há muito tempo, né? Então, quando a gente chega nesse estado, a gente deve lembrar do Salmo 94, verso 19, que diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, que o consolo do Senhor traga alívio à alma daquele que está ansioso, daquela que está ansiosa, e depois desse bálsamo de graça derramado por Deus, que você venha, assim como eu venha, que venhamos a colocar todas as nossas petições diante de Deus, tudo aquilo que a gente acredita necessitar, coisas que muitas vezes a gente nem fica inquieto em relação àquilo, mas que a gente também apresente diante de Deus em oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará tanto o nosso coração quanto a nossa mente em Cristo Jesus.